Irmãos, a paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais uma explicação bíblica. Irmãos, antes de começarmos o assunto, vou pedir aos irmãos, por gentileza, se os irmãos puderem se inscrever no canal Evangelho, Bíblia Sagrada, irmãos, no YouTube. Se os irmãos puderem deixar o like também, ajuda, e divulgar através dos irmãos, passar para os irmãos para que mais pessoas conheçam esse trabalho. Irmãos, que nós estamos procurando divulgar a palavra de Deus nos meios digitais, tá bom, queridos? Irmãos, hoje então nós vamos, irmãos, fazer uma explicação a respeito, irmãos, do centurião de Cafarnaum. O Senhor Jesus fez a cura do servo do centurião. Irmãos, e como nós fizemos uma explicação, um estudo a respeito da restauração das duas casas de Israel, e esse texto, irmãos, essa passagem bíblica, irmãos, ela é na verdade, é uma prática, um estudo prático daquilo tudo que está escrito nas Escrituras, o que seria a restauração das duas casas de Israel, dentro de Israel, de Efraim e Judá, o reino de Efraim e o reino de Judá, e também os gentios e os judeus, né? Que é a parte que nós estamos abordando, irmãos. Estudo passado, anterior a esse, nós falamos a respeito quando o Senhor Jesus curou aquela mulher que andava encurvada há 18 anos lá na sinagoga, e ela era uma filha de Abraão, ela era judia, e o Senhor Jesus fez a cura. E agora, irmãos, nós vamos trabalhar, aqui o Senhor vai fazer uma cura também e conversar e prometer algo para o gentil, agora nesse estudo aqui, tá bom, queridos? Então, vamos lá, um estudo simples, mas que exemplifica, irmãos, a restauração das duas casas de Israel, tá bom? Então, vamos lá, irmãos, Mateus 8, do verso 5 ao 13, do centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, muitos vão falar assim: nossa, esse centurião podia ter aceitado que o Senhor Jesus fosse até a casa dele, louvado seja Deus, recebeu o Senhor Jesus em casa. Irmãos, mas esse centurião, irmãos, ali em Lucas, fala também, Lucas 7, salvo erro, da passagem, fala que ele tinha construído uma sinagoga para os judeus, ele tinha uma interação com os judeus, ele conhecia sinagoga, Pentateuco, histórias de Israel, e ele conhecia. Irmãos, e ele via, ele sabia que os judeus não se misturavam com os gentios. Então, acredito que na visão dele, ele falou: puxa vida, fazer o mestre deles ir lá na minha casa, eu sei que judeus e gentios não interagem, né? Seria até uma falta de respeito da minha parte, eu acredito que ele pensou isso, fazer o mestre, né, o Senhor Jesus ir lá na minha casa. Então, irmãos, por isso que talvez ele falou, né, não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Aqui em Atos 10, irmãos, aquela passagem de Pedro, né, e Cornélio, ali, então, aqui nós vamos ver, ó, e disse, Atos 10, 28, e disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame como um imundo. Pedro tinha recebido aquela visão nesta passagem do lençol com os animais imundos, né? E ali Cornélio tinha mandado emissários buscar Pedro, que estava lá na casa de Pedro, curtidor, ali em Jope e tudo mais. Irmãos, e aí então ele
essa passagem mostra que essa interação de judeus e gentios, irmãos, ela não esse centurião certamente ele via isso, que eles não se interagiam. Então acho que ele ficou um pouco constrangido, o Senhor Jesus, ir lá na casa dele. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, irmãos, aí agora o Senhor Jesus está falando da fé desse homem, né? Ele falou: olha, eu sou um centurião, eu falo para um soldado ir, ele vai, né? E tu também, se tu der uma ordem, né, tudo acontece, porque tu tens autoridade também, né, irmãos? E aqui, recebeu o sinal, aqui em Romanos 4:11, Paulo fala, né? Recebeu o sinal da circuncisão, falando de Abraão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, né? Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus, um gentil conversando com ele, ele ia fazer uma operação baseado em quê? Numa fé. A fé de Abraão e nas promessas que foram colocadas para Abraão, que ele seria pai de uma multidão de nações ou de famílias ali, né, irmãos? Então, estaria cumprindo aqui esta parte. Ali com aquela mulher, ela era uma filha de Abraão. Esse aqui era um gentil e o Senhor ia fazer esta grande obra, né? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Irmãos, aqui o que acontece? O que o Senhor Jesus estaria dizendo ali para os seus discípulos que estavam com ele naquele momento? Olha, lembra que os judeus não se assentam com os gentios, não tem muita interação, mas eu digo a vocês, né, que naquele dia lá, no milênio, no reino milenar, no governo celestial, governo do Senhor, quando ele descer para fazer o governo milenar, né, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, quer dizer, irmãos, do Oriente de Israel e do Ocidente de Israel, povos que não tinham a genética de Abraão, Isaque e Jacó, mas que iriam se assentar na mesa com eles, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, cumprindo a profecia, né? Aqui Gênesis 12, 2, 3. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, todas, ele falou todas as famílias judaicas e as famílias que não são judaicas, mas que têm a raiz ali na fé de Abraão, do pai Abraão. E aí então, irmãos, Efésios, aqui Paulo em Efésios 5, 3, né, Efésios 3, de 5 a 7, irmãos, então ele fala, principalmente esse verso aqui que está, salvo erro, deve ser o verso 6, né, irmãos, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, através da boa nova. Então os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, porque quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, irmãos, ele uniu gentios e judeus ali. Na verdade, 37 de Ezequiel fala da restauração das duas casas, mas Paulo depois explica que houve uma restauração de judeus e gentios, né? Os judeus tinham ido para as nações e essa união trouxe os gentios com ele. Então o Senhor estava cumprindo essa parte aí. Louvado o nome santo do Senhor. E aí então, irmãos, e ele diz aqui, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dente. Irmãos, e muitos judeus, os filhos do reino, né? Que o Senhor Jesus veio para eles, não entenderam, irmãos, já
que eles não aceitaram a luz. Hoje, dizemos, o Senhor Jesus estava em carne e osso, eles estariam recebendo a luz ali dele, a luz espiritual, né? Irmãos, não aceitaram. Futuramente, no estabelecimento do reino, né, irmãos, serão julgados e serão lançados lá nas trevas exteriores. Aí não verão mais luz, né? Irmãos, situação difícil, muito difícil, né, irmãos? É a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, mas, irmãos, acontecerá. E aqui em Mateus 22, irmãos, é a parábola das bodas, né? O Senhor Jesus falando. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe: Amigo, não entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Repetindo também trevas exteriores aqui, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nesta passagem de Mateus 22, o Senhor volta a falar, né? Nessa parábola aqui, também não aceitaram o convite, né? Na parábola das bodas, não aceitaram o convite e receberam também, irmãos, o rei ali fez o convite, né? Uma falta de consideração com o rei, e ali então serão lançados nas trevas exteriores. E aqui outra parábola também, Mateus 25, 28, 30, a parábola dos talentos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, né, irmãos? O Senhor distribuiu os talentos, não cuidou do seu talento, não granjeou, né, irmãos? A mesma coisa também, falta de luz, vai receber a escuridão também, né? Trevas exteriores. O Senhor, coloquei mais essas passagens aí que o Senhor fala, né, desta punição. E aí então, irmãos, o verso 13, o último verso: Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Na verdade, irmãos, o criado, aqui não fala, mas certamente ele era um gentil também, o centurião, provavelmente veio de Roma, né? Faz a escola militar lá e depois é distribuído. Ali na região da Síria e do norte de Israel, região da Galileia, ali ficava um grande destacamento de soldados que cuidavam de toda a região, da ordem, da paz em toda a região ali, são os soldados romanos. Então esse centurião morava ali em Cafarnaum, o Senhor Jesus também morou em Cafarnaum. E aí então aconteceu essa obra com esse gentil. Aqui a cura foi do criado, mas o Senhor está falando com o centurião, a fé dele, né? O criado foi beneficiado pela fé do centurião. Então tem a fé também dos filhos de Abraão, um gentil com a fé dos filhos de Abraão, né? Os que têm a fé. Então recebendo esse milagre aí. E aqui em João 10, 14 a 16, o bom pastor, né? Jesus o bom pastor. Então ele fala, né, irmãos, o verso em negrito: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Né? Restauração das duas casas de Israel, judeus e gentios junto, né, irmãos? Então, para finalizar o vídeo, fizemos um estudo anterior sobre aquela mulher lá na sinagoga que foi curada, ela encurvada, 18 anos sofrendo. No sábado o Senhor curou, filha de Abraão. Ela era judia, o Senhor fez a obra, né, irmãos? Então ali não alguém quis falar para o Senhor por causa da lei, a cura no sábado, mas na verdade, irmãos, ele chama ela de filha de Abraão, né, herdeira de promessas, né? E Paulo fala que as promessas vêm antes da lei, né? As promessas. E aqui, irmãos, esse homem, o centurião, esse bem-aventurado aqui, ele é um gentil e ele tem a mesma fé, né, irmãos? E aqui, então, através dele, o criado recebeu a cura também, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, esse é o estudo, irmãos, que eu queria fazer, simples, mas para
Irmãos, daqui para frente eu vou começar a reunir os vídeos, irmãos, em playlist. Quem quiser pode procurar na playlist, já vou deixar os vídeos organizados para as pessoas entenderem os assuntos, tá bom, queridos? Quem gostou, irmão, se puder, então, se inscreva no canal, dê um like, tá bom? Deus abençoe a todos.